Olá, comunidade Meu e Minha Voz. Hoje eu me atrevo muito a dizer que não tenha um de vocês que não vai se sentir agradecido por essa colaboração tão preciosa que a nossa querida Luísa Francesconi vai trazer para todos nós na compreensão da voz trans. Vai, Luísa! Oi, gente, sou Luísa Francesconi, mezzo-soprano, e tô aqui a convite da Raquel, do Instagram Meu Eu Minha Voz, para falar um pouco sobre a classificação vocal de pessoas trans. De acordo com diversos textos e pesquisas de especialistas nessa área, uma pessoa trans é aquela que não se adequa à identidade de gênero que lhe foi atribuída ao nascer. Por exemplo, um homem, ou seja, um homem cis, nasceu do sexo masculino e não se adequou ao corpo masculino, não se adequou psicologicamente ao que significa ser homem, então ele faz uma transição de homem cis para mulher trans. E assim também a mulher, né? A mulher não se adequa ao seu corpo, não se adequa ao ser mulher como gênero sociocultural, e ela faz uma transição de mulher cis para homem trans. Então, como é que é feita a classificação dessas pessoas, né? Como é que muda isso na voz delas? No caso de uma mulher trans, ou seja, era um homem cis que fez a transição para uma mulher trans, a voz vai continuar a mesma. Normalmente, esses homens cis eles vão tomar estrogênio para acentuar características femininas, para que elas apareçam, mas o estrogênio ele não afina a voz, então a voz fica a mesma. O que acontece nesse caso? Ou a pessoa canta no falsete, e aí ela pode ser classificada como mezzo-soprano, como contralto, até como soprano, ou continua com a voz grave e usa essa voz. A gente tem um caso muito famoso, que é o da Lúcia Lucas, uma mulher trans norte-americana, cantora de ópera, que há pouco tempo se apresentou como Don Giovanni, ou seja, ela interpretou um homem no palco com uma voz de barítono, sendo uma mulher trans, ok? Mas as mulheres trans também podem usar o falsete e cantar com falsete. No caso dos homens trans é um pouco mais complicado, porque as mulheres cis, elas tomam testosterona para ganhar uma aparência mais masculina. E a testosterona, ela causa um espessamento das pregas vocais, ou seja, a voz fica bem mais grave. A estrutura da laringe não é alterada, mas a voz fica bem mais grave. E esse processo com a testosterona, ele é irreversível, né? Assim que uma mulher cis toma testosterona e a voz abaixa, a voz fica mais grave, não tem mais como voltar atrás. Então tem que ter muito mais cautela nesse processo. E nesse caso, como é que fica a classificação? Antes poderia ser um soprano, um mezzo, um contralto, e pode virar um tenor, um barítono ou mesmo um baixo, alguns casos de homens trans baixos. De novo, pelo espessamento das pregas vocais devido à testosterona, hormônio, e a estrutura da laringe continua a mesma, não muda, tá? Vai ficar a mesma estrutura de como essa pessoa chegou à idade adulta. E a classificação dessas vozes é feita desse jeito, de acordo com o tipo de voz que vai aparecer depois da transição, no caso dos homens trans, e o tipo de voz que quer ser usado pelas mulheres trans. Eu tenho visto uma grande abertura do mercado de trabalho no mundo lírico para as pessoas trans. Inclusive, nos Estados Unidos, em Indiana, ano passado, 2019, houve a segunda edição de uma conferência para voz cantada transgênero, com diversos profissionais de voz cantada e estudantes, etc. Isso faz com que haja uma maior possibilidade de inserção dessas pessoas no mercado e que assim elas consigam realmente entrar e serem acolhidas com o respeito e a liberdade que elas merecem.